Mas a preocupação é com a vida espiritual. É essa relação que Lucas faz aqui. O caso de Ananias e Safira, e logo depois tem um breve relato sobre a atividade dos apóstolos e o relatório dele, que a igreja crescia. Aqui ele parou de contar, ele agora já diz multidões, né? Que, como eu disse, se ele fosse contar, quando acabasse, o número já não era verdadeiro, porque estava crescendo, então agora é multidões. Vamos à história da igreja cristã. História da igreja cristã. No Novo Testamento, ele é o único desse gênero. Você tem cartas, epístolas, apocalipses, evangelhos, mas história é o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que presenciou boa parte dos acontecimentos que ele registra. E Lucas tem como objetivo nesse livro mostrar o crescimento da igreja cristã saindo de Jerusalém até os confins da terra, que foi o programa que Jesus deu para a igreja. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está logo no início do livro. E o livro de Atos, ele é o registro de como, saindo de Jerusalém, a igreja cristã se espalhou, se expandiu até alcançar as províncias do Império Romano e finalmente a cidade de Roma. O livro termina com Paulo preso em Roma, recebendo as pessoas que o visitavam durante 2 anos e meio. Então é um livro extremamente importante para nós, porque ele é uma fonte segura para nós entendermos como funcionou a igreja no seu começo. Como é que os primeiros cristãos agiram? Em que isso é importante para nós? Nós, como reformados, nós temos 5 lemas que vocês conhecem muito bem, os 5 solas, não é? Somente Cristo, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Mas tem um outro slogan muito importante também, que às vezes a gente esquece. É que igreja reformada sempre se reformando. Ecclesia reformata reformanda est, em latim. É mais um slogan. Ou seja, uma das características da igreja reformada é que ela está sempre se analisando para ver se tem alguma coisa em que ela precisa mudar e se reformar à luz da palavra de Deus. Qual é o referencial para nós? O referencial é exatamente o Novo Testamento, e mais particularmente o livro de Atos, onde nós temos o relato de como viveram os primeiros cristãos. Por isso que esse livro é tão importante. Quando você estuda o livro de Atos, você vai perceber que Lucas, de vez em quando, ele dá um relatório do crescimento da igreja. Ele narra eventos e aí para e dá um relatório. E geralmente o relatório é sobre o crescimento da igreja. Então os estudiosos identificam pelo menos 12 relatórios de Lucas sobre o crescimento da igreja. E eu vou escolher 10 deles para falar nesta manhã, porque o tempo não dá para falar de todos. E aqui o que interessa para nós é que esses relatórios, eles sempre vêm depois de alguns eventos que fazem a ligação com o relatório. Lucas diz, aconteceu isso, isso, isso. E como resultado, a igreja cresceu assim, assim, assim. Então, há uma relação de causa e efeito. Lucas mostra coisas que aconteceram que provocaram o crescimento da igreja. Em que isso é importante para nós? É que esses princípios, eles são universais. Se funcionou no primeiro século, funciona também nos dias de hoje. E nós podemos então analisar o nosso crescimento e os eventos ou decisões ou ações que são necessárias para que a igreja possa crescer de maneira saudável. É isso que nós queremos ver aqui. Por que isso é importante para nós? Porque nós somos uma igreja em crescimento. Há 2 anos e meio, há 2 anos atrás, 3 anos quando eu estive aqui, vai fazer 3 anos quando eu estive aqui pela primeira vez, vocês estavam reunidos numa escola, fizeram uma conferência, tinha 100 e poucas pessoas. No ano seguinte, quando eu voltei para a segunda conferência, esse número já tinha subido para
300 pessoas. E agora, quando eu venho, vocês já são mais de 450 pessoas, com um evento aí que tinham 600 pessoas inscritas. Então, nem no Brasil eu estou vendo, um crescimento dessa forma. Então, como nós não queremos crescer por crescer, nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja que cresça com base na Bíblia, é que um estudo como esse pode nos ajudar a apontar algumas diretrizes. Agora, é claro, a gente precisa tomar cuidado. O livro de Atos, ele narra o início da igreja cristã, quando os apóstolos estavam vivos e eles faziam coisas extraordinárias. Nós não temos mais apóstolos hoje, não temos. Temos pastores. Então, nós não somos capazes de fazer os sinais e prodígios que os apóstolos fizeram e que estão registrados no livro de Atos. Mas é o mesmo Deus. A gente pode não fazer os sinais e prodígios, mas Deus pode responder às nossas orações por cura, por libertação, por ajuda e assim por diante. Então, dito isso, eu queria que você acompanhasse no livro de Atos. Vão ser 10 passagens e eu vou ler a passagem, vou fazer um comentário e fazer a ligação. E no final nós vamos ter um período de perguntas e respostas em que vocês podem perguntar a respeito do texto. A primeira passagem é Atos 2:41. Eu vou ler, eu já transcrevi todo aqui para que a gente ganhe tempo. Atos 2:41, Lucas escreve: os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui, o que Pedro está relatando é o que aconteceu depois, o que Lucas está relatando é o que aconteceu depois da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Estavam reunidos, eram 120 pessoas. O Espírito Santo desceu, uma multidão veio atraída pelo barulho das línguas que eram faladas. Pedro prega para aquelas pessoas e 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, se converteram ouvindo a palavra de Deus. O que fez com que essas pessoas se convertessem foi a pregação da palavra. Se você vir o que vem antes, é o primeiro sermão cristão da história. Pedro, no dia de Pentecostes, explicando o que era a descida do Espírito Santo e apontando para Cristo. 3.000 se converteram e eles foram batizados. Note a preocupação de Lucas com o número. Números não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. Quando você vê mais de 3.000 pessoas convertidas no mesmo dia por um sermão, alguma coisa extraordinária está acontecendo. Isso não é comum. Geralmente a gente prega 3.000 sermão para converter uma pessoa. Agora Pedro, com um sermão, foram 3.000. Algo extraordinário está acontecendo aqui. Então, primeiro fator que faz a igreja crescer, pregação da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Segundo versículo que eu queria que vocês lessem, a segunda passagem, ainda no capítulo 2, quando Lucas descreve como é que viviam esses convertidos. E ele diz no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não ficou nos 3.000. Lucas diz aqui que esse número crescia todo dia. E diz que era Deus que estava acrescentando. Você vê, por um lado, a pregação do Evangelho, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Por outro lado, é Deus quem traz as pessoas, Deus que mexe no coração das pessoas. Quando você vê o que é que vem antes disso aqui, é a narrativa de como vivia a igreja. A igreja se reunia todos os dias, eles tinham comunhão uns com os outros, eles partiam o pão juntos, eles se juntavam para ouvir a pregação da palavra de Deus. Em todos eles havia alegria, ou seja, a vida da igreja atraía as pessoas em Jerusalém olhavam para aqueles irmãos, aquela comunidade, ficavam impressionados com a alegria, a união, o amor entre eles, e então eles queriam fazer parte também. Então, o segundo fator que faz a igreja crescer, a vida comunitária, uma igreja atraente, uma igreja acolhedora, uma igreja amiga, uma igreja que recebe as pessoas, que abençoa as pessoas. Não dá para crescer se não for assim.
Então, um crescimento saudável, ele é orgânico, ele tem a ver com a vida da própria comunidade. Então, primeiro fator, pregação da palavra no poder do Espírito Santo. Segundo, a vida comunitária da igreja, em amor, em alegria. Terceira passagem, Atos 4, verso 4, Lucas diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vê a preocupação de Lucas com números. Ele, quando dá o relatório, ele diz, subiu esse número a 5.000. Duas observações. Primeiro, ele diz homens, porque no costume daquela época, os censos eram só dos homens, as mulheres eram pressupostas. Graças a Deus isso acabou, né? Graças a Deus isso acabou. Mas a Bíblia é um livro que foi escrito numa época e ela reflete os valores e a maneira de ser daquela época. Então Lucas, como historiador, ele diz que o número subiu a 5.000 homens. Deve ter sido muito mais, contando mulheres e contando as famílias que foram, né? Cresceu muito mais. A segunda coisa é que a gente não sabe se foram 5.000 acrescentados aos 3.000, aí a totalidade aqui 8.000 homens. Você imagina, então, a igreja devia estar aqui com 12.000 pessoas mais ou menos em Jerusalém, ou se está dizendo que de 3 passou para 5, pode ser interpretado das duas maneiras. O que importa para nós é que a igreja cresceu. O que é que veio antes? Os apóstolos foram no templo, depois da cura do coxo, pregaram o evangelho, uma multidão se reuniu lá no templo, os fariseus, os sacerdotes não gostaram disso, proibiram, prenderam os apóstolos e levaram preso porque eles estavam pregando lá no templo sem autorização. Mas isso não impediu que os que ouviram a palavra se convertessem no número de 5.000. E aqui qual é o fator? O que é que Lucas está querendo dizer? Que apesar da perseguição, apesar da hostilidade, mesmo que prenderam os apóstolos, ainda assim Deus continuou trabalhando, a palavra de Deus continuou trabalhando e esse número cresceu a 5.000 ou mais 5.000 foram acrescentados à igreja. O que é que a gente aprende aqui? Que a pregação corajosa, a igreja firme, mesmo no meio das hostilidades, Deus vai honrar isso aí, fazendo com que muita gente se converta. Quando a gente pensa na nossa situação hoje, a gente tem liberdade para pregar o evangelho. Mas em muitos lugares, por exemplo na China, isso é proibido. Entretanto, os nossos irmãos lá, eles pregam da mesma forma. Muitos são presos, muitos são mortos, mas provavelmente a China é o local onde o evangelho mais está crescendo hoje. A gente não tem dados, porque é uma religião proibida, nós não temos informações seguras da China, mas os estudiosos estimam que o tamanho da igreja evangélica chinesa já passou dos Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo. É talvez o contingente maior de cristãos na face da terra, é lá na China, onde a perseguição existe. Então, quarto fator aqui de crescimento, na verdade, o terceiro fator de crescimento é exatamente isso aqui, a coragem para pregarmos, sem ter medo. É um assunto sensível? É sensível. Tem gente que não vai gostar? Tem. Temos liberdade para pregar? Vamos pregar a palavra de Deus, não negociamos a palavra de Deus para nos acomodar ao mundo ou para parecer bem com aqueles que têm autoridade. Sejamos fiéis e Deus vai continuar a honrar a sua palavra como aconteceu aqui. A quarta passagem é no capítulo 5, verso 14. E mais se agregavam crentes no Senhor, multidões de homens e mulheres. Aqui ele já parou de contar, porque não dava, né? Quando ele contava, acabava de contar, o número já era outro. Então ele não tinha condição. O que aconteceu antes? Para que isso, antes desse relatório, o que é que ele diz? Se você ler o capítulo 5, é a história de Ananias e Safira. A igreja, veja só, para você entender aqui, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de judeus que vinham de todas as partes do mundo para celebrar essa festa.
No primeiro sermão de Pedro, 3.000 se converteram, a maior parte era de judeus que moravam fora da Judéia. E esses irmãos ficaram em Jerusalém, porque eles encontraram o Messias, eles encontraram aquele que era o cumprimento da esperança judaica. E aí vem o problema, uma igreja de 120 pessoas, de repente está com 12.000 que não tem emprego, não tem trabalho, de onde vem o dinheiro? Daí eles começaram a vender as suas, quem era de Jerusalém, começou a vender as propriedades, o apartamento, a kitnet, a granja que tinha, a casa da praia, começaram a vender, traziam o dinheiro e apresentavam aos apóstolos para que pudesse distribuir e ajudar aqueles irmãos enquanto eles não caminhavam pelos seus próprios meios lá em Jerusalém. No meio disso apareceu um casal, Ananias e Safira, que, querendo parecer espiritual, venderam uma propriedade e trouxeram metade para os apóstolos, dizendo: nós vendemos uma propriedade e aqui está o preço total para que vocês distribuam entre os pobres. E o resto eles guardaram para aposentadoria, né? Afinal, todo mundo vai ficar velho. Eles guardaram para a aposentadoria deles. Quando Ananias chegou fazendo isso lá, Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, disse: Ananias, por que você está mentindo? Você está mentindo a Deus. Você não é obrigado a vender, não. Você fez isso para enganar a Deus e parecer que você é espiritual. Isso aí é hipocrisia, é mentira. E na mesma hora Ananias caiu morto. E a gente fica pensando na reação do pessoal, né? Rapaz, eu não vou para a igreja do pastor Pedro, não. O mentiroso morre lá na hora, né? Então a igreja de Pedro seria desse tamanho, né? A mulher chegou depois, Pedro perguntou: foi portanto que você venderam o terreno? A mulher estava em conluio com o marido, disse sim, caiu morta também. E foram enterrados todos no mesmo dia. E veio grande temor sobre a igreja. Mas como resultado, mais e mais se agregavam crentes no Senhor, multidões de homens e mulheres. Às vezes a gente pensa que o uso da disciplina, nós não temos poder, nem Samuel nem eu, acho que o pastor Nil também não, nós não temos poder de matar mentiroso na igreja, não é? E graças a Deus por isso, porque senão a gente seria o primeiro a morrer também. Então, mas a disciplina, a correção da vida dos membros, o pastoreio da vida dos membros, em vez de produzir gente saindo da igreja, se for feito certo, pastorear, mostrar que está errado, mostrar a base bíblica, mostrar amor, mas a preocupação é com a vida espiritual. É essa relação que Lucas faz aqui. O caso de Ananias e Safira, e logo depois tem um breve relato sobre a atividade dos apóstolos e o relatório dele, que a igreja crescia. Aqui ele parou de contar, ele agora já diz multidões, né? Que, como eu disse, se ele fosse contar, quando acabasse o número já não era verdadeiro, porque estava crescendo, então agora é multidões, né? Multidões se agregaram à igreja. Então lá em Jerusalém era um fenômeno, a igreja estava se espalhando, crescendo, extremamente ali naquela cidade. Então esse foi o versículo 4, né, o número 4. Vamos agora para o próximo. Queria que você lesse Atos capítulo 6, verso 7. Eu vou ler para você. É outro relatório. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu quero chamar sua atenção para alguns fatos interessantes, alguns pontos interessantes nesse relatório. Primeiro, em vez de dizer que a igreja crescia, Lucas diz: crescia a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus pode crescer? A gente pode falar de crescimento da igreja, mas crescia a palavra de Deus, porque na cabeça de Lucas, crescer a palavra de Deus, o crescimento da palavra de Deus e o crescimento da igreja é a mesma coisa. Porque a igreja cresce pela palavra. É a pregação do Evangelho, é o ensino da palavra de Deus, é o ensino da Bíblia que o Espírito Santo vai usar para mexer no coração das pessoas. Eu creio que hoje essa grande procura que existe, a princípio não é porque a igreja é reformada,
mas porque a igreja prega a palavra de Deus. E em muitas igrejas que tem por aí, os crentes aprenderam que a Bíblia é a palavra de Deus, já aprenderam a amar a igreja, a Bíblia. Só que eles não ouvem a Bíblia sendo pregada, nem ensinada nessas igrejas. E aí eles saem procurando, né? Eu quero ouvir pregação da palavra de Deus. Essa relação do crescimento da igreja com a palavra é crucial e é importante, porque é isso que vai garantir que seja um crescimento saudável. Não, crescimento em torno de personalidades, crescimento em torno de agendas, ideologias políticas ou teológicas, isso aí não produz igreja saudável, nem crente saudável. Mas uma igreja baseada na palavra de Deus, ela vai crescer de maneira correta. Agora, o que é que aconteceu antes? Bom, o primeiro ponto foi esse: crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava. Ele agora parou de falar de crescer, ele está falando agora de multiplicação, né? Se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É o primeiro relato de que os sacerdotes, que foram os primeiros a ir contra Jesus e os primeiros a vir contra os apóstolos, porque estavam pregando no templo, até eles estavam se convertendo, os inimigos estavam se convertendo. O que aconteceu, né? Você fica pensando assim, o que aconteceu para produzir esse crescimento extraordinário? Quem é que pregou? Quem é que foi usado? A resposta foi uma decisão administrativa interna. O que é que vem antes no capítulo 6? Se vocês lerem o capítulo, não leiam agora, porque eu quero ganhar tempo, eu vou explicar para vocês. Aqui no capítulo 6 você tem o primeiro risco de uma divisão na igreja cristã. Eu falei aqui da pobreza, da generosidade de irmãos, e traziam a oferta aos pés dos apóstolos. Os apóstolos distribuíam a cesta básica para os que tinham necessidade, particularmente para as viúvas. Naquela época tinha muitas viúvas por conta das guerras, viúvas e órfãos. E muitas delas estavam na igreja cristã lá em Jerusalém. Então, os apóstolos faziam a distribuição de cesta básica. De repente, começou a haver uma murmuração. Começou a haver, né, burburinho, o pessoal falando, né, maledicência, dizendo, qual era o problema? É que tem preconceito aí, porque está saindo mais cesta básica para as viúvas de Jerusalém do que para as viúvas dos judeus que vieram de fora, que são chamados de helenistas ou gregos, judeus gregos, que tinham vindo das províncias e que tinham ficado lá em Jerusalém. Elas estão sendo esquecidas e está indo tudo para as viúvas daqui de Jerusalém. Começaram a falar. Quando isso chegou no ouvido dos apóstolos, que eram eles que estavam fazendo essa administração, eles chamaram a multidão dos irmãos, fizeram uma assembleia e os apóstolos disseram, meus irmãos, não é justo que a gente fique servindo às mesas quando Deus nos chamou para pregar a palavra. Então, para resolver essa questão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos eleger, vocês escolham aí 7 homens de boa reputação, que tenham um bom testemunho, que tenham sabedoria, e nós vamos encarregar esses homens de fazer a distribuição da cesta básica. E nós, apóstolos, vamos nos dedicar à pregação da palavra e à oração. Então, essa decisão resolveu o problema. A Assembleia elegeu 7 homens. É interessante que o caso era para ajudar as viúvas, não é? Mas foram eleitos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e aqui você tem o nascimento da diaconia. Aqui surge agora um outro ofício dentro da igreja, que são os diáconos responsáveis por cuidar das necessidades dos pobres, dos carentes, dos desempregados sem teto da igreja. E isso não era mais responsabilidade dos apóstolos. Como resultado, sanou o problema e a igreja continuou a crescer da maneira como eu disse a vocês. Gente, isso aqui é muito importante. A pregação da palavra de Deus é muito importante, mas as decisões administrativas corretas, internas da igreja, são importantes também. Porque se a igreja não souber administrar os seus problemas, o problema que vem com o crescimento é o problema da bênção, né? Isso aqui foi porque a igreja estava crescendo. Então, todo crescimento, ele traz dores, ele traz mudanças.
traz situações novas que precisam ser resolvidas. E os apóstolos resolveram com muita sabedoria. Descentralizaram, criaram um corpo administrativo para cuidar desses assuntos, e eles agora podiam se dedicar à palavra de Deus. E o resultado é, a igreja continuava a crescer. Mas é quase o primeiro racha, né? E acontece por questão financeira e murmuração. Mas aí os apóstolos foram usados por Deus para resolver. Vamos para Atos, capítulo 9, verso 31, que é o próximo relatório de Lucas. Ele diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha só que relatório, né? A igreja tinha paz. Agora, olha para onde a igreja já tinha ido. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, que é o extremo norte, lá da Palestina, lá no norte, e Samaria, que é uma região que fica entre a Galiléia e a Judéia, e onde moravam os samaritanos. Toda aquela região já tinha sido evangelizada, e Lucas diz aqui que a igreja tinha paz, edificava-se, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. O que é que aconteceu antes? Incrível que pareça, a conversão de Saulo de Tarso, capítulo 9 do livro de Atos. Saulo era um grande perseguidor da igreja. Ele odiava os discípulos de Cristo. Ele entendia que Cristo era um falso profeta e que era dever dele diante de Deus acabar com o movimento dos nazarenos. A essa altura, o nome cristão ainda não tinha surgido. Pensava-se que os cristãos, eles eram simplesmente uma seita do judaísmo. Era mais uma corrente dentro do judaísmo. O cristianismo até aqui é chamado de o caminho, e os discípulos de Cristo são chamados só de os irmãos, ou então a seita dos nazarenos, porque Jesus era de Nazaré, então a seita dos nazarenos. Eles só vão ser chamados de cristãos no capítulo 13 do livro de Atos, lá na cidade de Antioquia. É quando o nome cristão é usado pela primeira vez. Mas até aqui não. Até aqui não eram chamados assim. Então Saulo tinha botado no coração acabar com a seita dos nazarenos. E ele pegou a autorização para ir lá em Damasco, onde tinha uma grande comunidade de discípulos de Cristo, e prendeu os judeus que tinham se convertido e trazer presos para Jerusalém, onde eles seriam apenados e até mortos. E ele já tinha participado nesse processo, inclusive de Estevão. Quando Estevão foi o primeiro mártir, foi apedrejado, está lá em Atos capítulo 7, Saulo consentia com a morte, dava o voto dele para que morresse também. Nós sabemos o que aconteceu. Ele se converte. Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. Saulo passa por uma mudança extraordinária. É recebido em Damasco, onde é batizado. E imediatamente ele começa a pregar a Cristo. Mas não demorou muito que os judeus de Damasco ficaram com tanta raiva que queriam matar ele. Aí os irmãos conseguiram fazer com que ele descesse de noite por um cesto pela muralha de Damasco. E de noitinha mandaram o novo convertido desajeitado para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, imediatamente ele começou a discutir com os judeus gregos e helenistas de uma sinagoga chamada Libertinos. Discutia, quebrava o pau, aí finalmente os irmãos se juntaram e disseram: Saulo, faz o seguinte, vai para a tua cidade, fica lá um tempo, e quando você amadurecer, nós vamos atrás de você. Mandaram Saulo para a cidade dele, Tarso, que era uma cidade não pequena, na mesma província que ficava a Judéia. E lá Saulo passou 3 anos, até que no capítulo 13, um pouco antes, aliás, capítulo 11, você encontra 12, você encontra o relato de Barnabé indo buscar Saulo para ajudá-lo lá no ministério em Antioquia. Nós vamos chegar lá. Mas o meu ponto é o seguinte: esse novo convertido, zeloso, fervoroso, onde ele passava, ele causava confusão, perseguição, e o pessoal ficava querendo matar os cristãos.
Quando finalmente Saulo se aquieta, esse novo convertido se aquieta, a igreja goza a paz. Tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Por isso que a Bíblia diz, não é, que não seja neófito, não seja novo convertido. Para ser líder, não seja novo. Eu me lembro quando eu me converti, novo convertido. Eu tinha um zelo extraordinário pelas coisas de Deus, mas sem discernimento. Para mim, tudo era pecado. Todo mundo ia para o inferno. E eu me lembro uma vez, né, convertido, morava em casa com a família toda estava assistindo a novela da Globo, né, toda lá sentada. Aí eu passava na sala, aí me virava para a televisão e dizia: ó Baal, ó Baal, ó Baal, né? Então eu era desse tipo. Quer dizer que enfurecia a família toda e nenhum dos meus familiares se converteram, né? Mas eu consegui irritar todo mundo. Saulo de Tarso conseguiu irritar todo mundo em Damasco, em Jerusalém, até que ele foi passar 3 anos na Arábia. E de lá ele volta maduro para começar as viagens missionárias do capítulo 13. Então, são decisões estratégicas da igreja. Tiraram o irmão que causava confusão. E como resultado, a igreja tinha paz, a igreja crescia, se multiplicava. Então não é só a pregação da palavra, não é só a comunidade estar bem. Crescimento exige decisões e mudanças que são importantes de acontecer. Vamos lá agora para Atos capítulo 11, verso 21. Nós lemos aqui o seguinte: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aqui Lucas está contando o resultado da evangelização feita pelos crentes, não pelos apóstolos. Qual o contexto? Por conta da perseguição de Estevão, por conta da morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja, lá em Jerusalém. E todos os crentes foram expulsos da cidade de Jerusalém, menos os apóstolos. Os apóstolos ficaram lá. Só que esses crentes, quando saíram, eles começaram a fazer uma coisa que os apóstolos não tinham feito até agora. Eles começaram a pregar o evangelho aos gregos, aos que não eram judeus. Começaram a falar, testemunhando. Eles não eram apóstolos, eles não eram pastores, não eram ninguém que tinha sido preparado para isso. Eram irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, compartilhando sua fé com as pessoas com as quais eles foram morar, já que foram expulsos de Jerusalém. E o resultado aqui, nós lemos, é que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor não está somente com os pastores. A mão do Senhor está com todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que querem testemunhar. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo na palavra deles, não tinham a mesma preparação dos apóstolos, que passaram 3 anos com Jesus, mas sabiam o básico. Encontramos Jesus de Nazaré, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Nós nos arrependemos da nossa idolatria, cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso mudou nossa vida, transformou nossa vida. Nós queremos a mesma coisa para você. Isso todo mundo pode dizer, você não precisa fazer 10 anos de teologia para poder dizer isso aí não. É testemunhar do que Cristo fez na sua vida, e o resultado é que a igreja, e nasce a igreja de Antioquia, que vai se tornar a sede missionária das missões, a sede das missões aos gentios, que era uma igreja que provavelmente era tão grande quanto a igreja de Jerusalém. Como é que nasceu a igreja de Antioquia? Não foi a pregação de Paulo, Pedro, João, Tiago, não. Foi de gente como vocês, como eu, gente comum, que compartilhava a palavra de Deus. E o resultado é que Deus abençoou. Esse princípio é muito importante. Sem que os membros da igreja estejam envolvidos, sem que eles estejam convictos da sua salvação e da vida eterna em Cristo, sem que eles estejam dispostos a falar. Porque, gente, tem lugar que nós não entramos, pastores não entram. Eu, por exemplo, você de repente é médico, uma enfermeira, trabalhando no hospital, você tem a oportunidade de falar para pessoas lá que nunca viriam para a igreja e que eu nunca terei acesso. Lá no lugar onde você trabalha, onde quer que seja,
vocês têm a oportunidade de falar a pessoas que não viriam normalmente à igreja e que nós também não poderíamos atender. Então, a participação dos membros da igreja na evangelização é essencial para que a igreja cresça. Vamos para o 8º versículo. Capítulo 12, verso 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É mais um daqueles relatórios em que ele diz, em vez de dizer que a igreja crescia, ele diz que a palavra de Deus crescia, que é a mesma coisa. À medida que a igreja cresce, aumenta as chances dela pregar a palavra, levar a palavra, através dos meios de comunicação, rede social, missionários, obreiros. Crescimento da igreja equivale ao crescimento da palavra. Igrejas grandes são importantes para levar a palavra de Deus avante. A palavra de Deus, diz aí o verso 24, crescia e se multiplicava. Ou seja, crescia o número daquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus. O que é que aconteceu um pouco antes disso? Vocês não vão acreditar. A morte do rei Herodes. Herodes era o rei dos judeus, ilícito, aliás, porque ele era idumeu, e os judeus estavam esperando um descendente de Davi para sentar no trono, mas aí o imperador mandou Herodes, com quem tinha conluio político. Herodes é nomeado rei dos judeus, quando ele não tinha nem esse direito, porque nem judeu ele era. Mas o Herodes, ele matou Tiago, que foi o primeiro mártir cristão, o Tiago apóstolo, prendeu Pedro com o objetivo de matar Pedro também. Vocês conhecem a história de como o anjo libertou Pedro e Pedro escapou de morrer daquela vez. Esse mesmo Herodes, numa certa ocasião, sentou-se lá no trono para ter uma audiência com os cidadãos de Tiro e Sidom por conta de relações comerciais. Ele veio vestido de roupas resplandecentes, provavelmente ao ar livre, debaixo do sol, as roupas brilhando, ele parecia um deus, e aí a multidão começou a dizer: palavra de Deus, isso aí é palavra de Deus e não palavra de homem. E na mesma hora, Deus matou Herodes. Ele foi comido de bichos. De repente, alguma coisa aconteceu que os vermes começaram a comer Herodes, né, saindo pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos, aquela coisa, filme de terror, e Herodes cai morto como juízo de Deus por ter feito a perseguição contra a igreja. Isso aqui, a igreja não teve nada com isso. Não foi nenhuma ação intencional que a igreja fez, mas Deus fez para fazer o seu povo crescer. Ele julgou os inimigos do seu povo. Esse julgamento, Deus pode julgar os inimigos do seu povo aqui nesse mundo, como ele fez com Herodes, ou ele pode esperar o dia do juízo, quando ele vai fazer. Ou de uma forma ou de outra, nós podemos ter certeza que todos aqueles inimigos de Cristo, inimigos do Evangelho, do povo de Deus, que não se arrependem dos seus pecados, esses haverão de experimentar o juízo de Deus. Aprove a Deus fazer isso na hora com Herodes. Isso trouxe grande temor sobre toda a igreja e sobre toda aquela região, e como resultado a igreja continuava a crescer. Nós precisamos, aqui, como eu disse, não foi uma coisa que a igreja fez. Nós dependemos da providência de Deus. De repente, coisas que a gente não imagina, planos que não traçamos, ideias que não brotaram da nossa mente, fatos acontecem que guiam, que fazem com que a igreja caminhe naquela direção. Só posso pensar, por exemplo, na assembleia famosa lá em que a igreja que estava querendo sair dessa localidade para um lugar diferente, tiveram uma assembleia e lá estava, por acaso, o pastor, que é o fundador, por assim dizer, desse trabalho aqui. Não é? Por acaso. E ele entra em contato, conversa, e a conversa chega aos ouvidos do pastor Samuel, e daí para o conselho da igreja e tudo mais. Não tínhamos planejado, vocês sabem, a gente de tempos, a gente já vem procurando lugar, algumas coisas que não deram certo, e de repente, fora do que tínhamos planejado, alguma coisa acontece que diz: isso é a mão de Deus. Deus está agindo de maneira sábia e poderosa. Muito bem, estamos chegando no final, só mais 2 versículos, 2 relatórios de Lucas, Atos 13, 48 a 49. Os gentios, ouvindo isso,
pregação de Paulo em Antioquia, os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. A importância aqui desse relatório, que é muito parecido com os outros, difere num ponto só. Porque aqui, pela primeira vez nos relatórios, Lucas fala a respeito da eleição e da predestinação. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ou seja, lá na eternidade, Deus designou, Deus escolheu, Deus amou e Deus predestinou aqueles que haveriam de ser salvos. E chamou essas pessoas através da pregação do Evangelho. Com frequência as pessoas diziam assim: se Deus já predestinou, se Deus já escolheu, para que pregar? Está aqui a resposta. Através da pregação, Deus chama aqueles que lá na eternidade Ele já predestinou para serem salvos. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Deus sabe quem são os eleitos, eu não sei. Por isso nós pregamos o Evangelho a todos, e através da pregação, Deus vai chamar aqueles que são seus. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Eles não foram designados para a vida eterna porque creram, né? Como dizem alguns irmãos. Eles não foram designados para a vida eterna porque creram. Eles creram porque haviam sido designados por Deus. Então, é a soberania de Deus. Por que essa passagem é importante no contexto de crescimento da igreja? Para a gente lembrar que, por mais que a gente utilize todos os métodos e as estratégias corretas, se Deus não chamar, se Deus não converter, não vai haver crescimento de igreja. A igreja não vai crescer, ela não vai aumentar, mas é Deus quem chama. E é isso que nos dá confiança, porque nós sabemos que tem muito povo nessa cidade que Deus amou, Deus predestinou e que Deus deseja chamar através do ministério dessa igreja. Por isso que nós cremos. As pessoas perguntam, mas crer na eleição não inibe a evangelização? Ao contrário. Exatamente porque eu sei que tem muitos que foram designados para a vida eterna, é que eu saio para pregar, porque é pela pregação que Deus vai chamar essas pessoas. E por último aqui, essa aqui também é um relatório. Veja, eu peguei 10 relatórios de Lucas. No livro de Atos você encontra talvez até 15 relatórios, né? Eu peguei o que eu achei que era mais importante para nós. Aqui o último, Atos 16, de 4 a 5. Ao passar pelas cidades, Paulo, Silas e Barnabé entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Não para de crescer, né? Todo relatório está aumentando, está multiplicando, está crescendo. Que coisa, né? E depois de 300 anos se tornou a religião oficial do Império Romano. Aqui era uma religião banida, proibida. Vai ser proibida depois de Nero, ano 64. Nero passa um édito dizendo que os cristãos são os responsáveis pelo incêndio de Jerusalém, mata Paulo à espada, mata Pedro à espada e coloca o cristianismo como religião proibida no Império Romano. A partir daí vieram 10 imperadores, cada um deles promoveu o que a gente chama de pogrom, que é uma perseguição contra os cristãos, particularmente os judeus que se tornaram cristãos. Quando chega no início do século IV, Constantino já não pode mais fazer isso, porque a mulher dele era cristã. Então, ele passa um édito de Elvira, que o pessoal pensa que foi o édito que transformou o cristianismo em religião oficial. Não foi. Esse édito era um édito concedendo liberdade de religião a todo mundo no Império Romano, que a única religião permitida era o culto ao imperador. E isso liberou o cristianismo. E alguns anos depois, eu não me lembro quem eram os imperadores, 2 imperadores se juntaram e eles passaram o édito ou edito que fazia com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. Ser romano equivaleria a ser cristão, infelizmente. Massas e massas de pessoas entraram na igreja sem conversão. E aí esse crescimento saudável que vinha até agora
ele acaba. As pessoas entram e aí tem nisso a Igreja Católica, com seu sincretismo, com seus ídolos, com a intercessão de santos e uma série de ideias que não tem mais nada a ver com a palavra de Deus. Mas isso fica para outra classe de escola dominical. Meu ponto aqui é o seguinte: a primeira grande discussão teológica na igreja foi o que fazer com os não-judeus que se convertem. Porque lembrem, os primeiros cristãos eram todos judeus, todos eles, todos judeus. Agora tem os não-judeus se convertendo. Problema: os judeus que creram em Cristo, eles continuavam a guardar algumas tradições. Eles não comiam sangue, eles guardavam o sábado, alguns já tinham transicionado para o domingo, e eles guardavam as festas religiosas. Particularmente, eram muito zelosos do kashrut, que era a lei da dieta. Eles não comiam determinados animais. Os gentios comiam de tudo. Uma costelinha de porco, galinha cabidela, né? Negócio gostoso assim, um chambaril, né? Buchada de bode, só maravilha. Os gentios comiam. O problema é o seguinte, que na mesma igreja tinha judeu e gentio. Vamos, gente, sentar no final do culto para a gente comer. Aí o judeu, não, eu não vou sentar na mesa com o irmão fulano porque ele come sangue, eu não como, sou proibido, eu sou judeu, eu não como. E aí começou a ter o problema, alguns judeus dizendo, os gentios têm que se circuncidar e seguir a lei de Moisés para poder fazer parte da igreja. Isso foi levado o assunto lá para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe. Houve uma discussão muito grande, está lá em Atos capítulo 15, que foi vencida quando Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu e agora era líder da igreja, quando Tiago tomou a palavra e disse, meus irmãos, Pedro falou dizendo, gente, os gentios se converteram, Deus fez sinais e prodígios no meio deles, eu é que preguei o evangelho para eles, e Tiago disse, isso está de acordo com o que diz o profeta Amós, de que eu visitarei os gentios, diz o Senhor. Aí a assembleia se calou e disse, vamos receber os gentios como parte da igreja, com uma condição, eles têm que, no ambiente onde tiver os judeus, eles se abstêm da carne sufocada, do sangue, carne sufocada e do sangue, e fornicação, que era o pecado mais odiado pelos judeus. Então, tem que se abster, não pode ter nada disso. Essa foi a decisão que pacificou. Agora veja, essa decisão tinha que ser levada para as igrejas. Paulo, então, juntamente com alguns irmãos, Silas, se não me engano, Judas e Silas, que eram também pregadores, Paulo sai visitando as igrejas que ele tinha pregado, apresentando a decisão lá da igreja de Jerusalém, dizendo, meus irmãos, está aqui a decisão da igreja. Vamos obedecer, receber os irmãos gentios, mas eles precisam ter cuidado para não causar escândalo na maneira de comer e na maneira de se portar. Resultado disso aí é que, ao passar pelas igrejas, 16, de 4 a 5, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O que é que fez a igreja crescer? De acordo com esse relatório, uma decisão teológica correta. Crescimento da igreja faz com que a igreja enfrente novas situações. E como é que a gente faz? Precisamos tomar as decisões corretas. E uma vez que foi tomada a decisão correta, a igreja continuava a crescer. Deixe-me terminar. Esses relatórios aqui que eu li para vocês, no livro de Atos, eles mostram que o crescimento da igreja estava fortemente ligado à pregação fiel da palavra de Deus, ao poder do Espírito Santo, à vida comunitária, à oração, à coragem diante da perseguição, boa organização interna, decisões administrativas e teológicas corretas e ação providencial e soberana de Deus na conversão de pecadores e no agenciamento de ocorrências de acordo com sua providência. Está aqui a receita bíblica para o crescimento de uma igreja saudável. Queridos, nós éramos uma igreja pequena, chegamos já ao ponto em que decisões precisam ser tomadas. Há 2 anos e meio atrás, por exemplo, pastor Samuel conhecia cada pessoa que se reunia lá na escolinha, conhecia de nome.
visitava cada uma, recebia essas pessoas na sua casa. A igreja cresceu, ele não pode mais fazer isso. Eu tenho certeza, se eu perguntar para ele, diga o nome de todo mundo que está aqui, ele não vai saber. Ele não vai saber. A igreja, quando cresce, ela exige mudança, e é inevitável isso. Ela tem que se organizar para poder continuar a crescer de maneira saudável, de maneira correta. E essas mudanças, às vezes, vai ter gente que vai dizer assim: eu gostava quando a igreja era pequena, tinha 120 pessoas, que aí o pastor Samuel ia lá em casa tomar cafezinho, todo mundo conhecia todo mundo, na hora do almoço todo mundo se abraçava, beijava. Eu gostava mais quando a igreja é pequena. No reino de Deus tem lugar para as duas coisas: igrejas pequenas, de 120 membros, que são facilmente pastoreáveis e que elas estão em vários lugares. Tem lugar para essas igrejas, mas tem lugar também para igrejas grandes, igrejas que têm poder econômico, poder financeiro, visibilidade, mão de obra, visão missionária. Uma igreja grande em números de membros, de arrecadação, ela tem condição de mandar missionários. Uma igreja de 120 membros não tem. Mas uma igreja grande, 500 membros, 600 membros, ela pode mandar missionário para o exterior. Ela pode abrir novas igrejas. Ela pode preparar novos pastores, coisa que uma igrejinha pequena não faz. Pode mandar seus jovens estudar no seminário. Pode abrir um espaço nas redes sociais, um canal no YouTube de alta visibilidade. É uma grande potência, como a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. É isso que eu acho maravilhoso no Novo Testamento. Você tem essas duas mega igrejas e você tem a igreja de Filipos, igrejinha pequena. A igreja de Tessalônica, menor ainda. Todas elas importantes. A vocação da nossa igreja, a vocação da Igreja de Esperança é crescer. E é ser uma igreja que abençoe Orlando, que abençoe a Flórida e até os confins da terra, porque já estamos ajudando missionários que vão para o exterior. Para isso, mudanças são necessárias. Vai ter gente que vai dizer: eu gostava antes do modelo menor. Né? Fazer o quê? É o problema da bênção. É o problema da bênção. A igreja está crescendo e, com a graça de Deus, vai continuar crescendo, e as mudanças precisam ser feitas. Por isso nós oramos e pedimos a todos vocês paciência. Nós estamos numa fase em que não dá para a gente pastorear todo mundo como era antes, e ainda não temos a estrutura necessária para fazer isso. Então é um momento de transição em que vocês precisam orar por nós, pedir que Deus nos dê sabedoria ao conselho da igreja, aos pastores, para que a gente... Vocês viram como é importante decisões administrativas, né? Para que a gente tome as decisões administrativas corretas, para continuar a abençoar vocês, para que vocês tenham na igreja a fonte de refúgio, apoio, tudo aquilo que nós queremos realmente de uma igreja. Amém? Eu queria orar com vocês e depois nós vamos abrir para um período de perguntas e respostas. Quanto tempo nós temos, pastor, antes do... Menos 15. Vamos lá. Pai querido, obrigado pelo livro de Atos. Nós sabemos que esse livro está aí para servir de referencial para nós. Ainda que nós não tenhamos mais apóstolos, mas os princípios permanecem. Nós queremos ser uma igreja grande, não por ser grande, mas porque entendemos que igrejas assim podem abençoar melhor, ter um alcance melhor, para que a palavra do Senhor cresça em Orlando e regiões adjacentes. Nós pedimos, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de qualquer intenção errada, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos livre, Senhor, de alguma forma secreta de vaidade ou de desejar coisas que não são o Teu reino. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que faz parte da igreja, que está chegando. Nós queremos de fato abençoar a cada uma delas. Tu conheces o nosso coração. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Perguntas? Cadê o pessoal do microfone? Está ali? Então, quem tiver pergunta é só levantar a mão e o microfone. Já chegou ali, por favor. Vou pegar aqui um pouquinho d'água. O Irá, peraí. Não, só um minutinho. Na fila lá.
Pastor, a gente sabe que existem falsas igrejas que crescem também muito em números de pessoas. E como você disse, a gente tem uma receita, um modelo a se seguir. Qual é a maior evidência de uma igreja que cresce saudavelmente? Acho que nós vemos no livro de Atos. Palavra, fidelidade à palavra de Deus, a pregação fiel à palavra de Deus, ousadia e coragem para afirmar o verdadeiro evangelho, mesmo no meio de situações hostis, e uma comunidade que é alegre, receptora, acolhedora e, muito importante, descentralização do poder. Uma das características das seitas é que ela tem dono. Ela tem o líder supremo que ninguém questiona. Não é o caso da igreja no livro de Atos. A gente vê que teve uma situação em que Paulo confrontou Pedro na frente de todo mundo lá em Antioquia, porque Pedro, que era o líder da igreja de Jerusalém, ele estava procedendo de maneira hipócrita. Paulo veio e deu uma bronca nele na frente de todo mundo. Não aceita, você não pode fazer isso. Aliás, você não chega nem no chefe, né? Então você não pode fazer isso. Então, fidelidade à palavra, descentralização do poder, não tem agendas pessoais. Essas coisas, esses princípios aqui nos ajudam a ver se a igreja realmente é uma igreja saudável ou não, se ela está crescendo pela palavra ou se por outros motivos. Bom, a gente podia crescer facilmente, começar aqui, quarta-feira, irmãos, venham que nós vamos ter o culto de libertação. Se você é empresário, você está passando por problema, venha quarta-feira, o Espírito Santo vai estar aqui, em nome de Jesus, você vai ser liberto do seu problema. E na quinta-feira nós vamos ungir com óleo, você que está doente, traga os seus amigos aqui. Esse templo aqui não aguenta, estoura, rapidinho. Nós não vamos fazer isso. Não tem reunião de cura na Bíblia. Não tem reunião de prosperidade na Bíblia. Os apóstolos nunca marcaram uma reunião de cura. Nunca. Eles não sabiam quando iam curar. Então, nós pregamos a palavra. E é isso que nos guia. É isso que identifica a verdadeira igreja. Tá bom? O Irá. Use isso aqui. Foi. Primeiramente, eu queria dizer ao senhor que tenha cuidado que Samuel filmou esse corte aí, para fazer um corte. Estou acostumado. A minha pergunta é a seguinte, pastor, talvez seja a dúvida de outras pessoas, assim como eu, que não tem tanta experiência na vivência. No encontro, teve uma fala que eu não lembro se foi de Paulo Júnior ou se foi de Eber, que ele fez votos que a gente crescesse, mas não somente por ter uma rede social forte, enfim, mas que a gente crescesse por verem a nossa igreja como igreja, de fato. E teve duas colocações que o senhor fez agora na exposição, que foi uma que a Paulo, no calor da emoção, no calor de querer viver o evangelho, ele se excedia, e que ele precisou de um tempo de reclusão. E outro momento o senhor falou que a gente precisa não ter medo, independente de onde a gente estiver, para que a gente possa falar a palavra, para que a gente possa expor o Deus que a gente acredita, independente do que aconteça, até porque os discípulos foram até perseguidos, mortos e decapitados. Qual a indicação que o senhor dá para a gente achar o meio termo? Porque eu me encontro muitas vezes na dúvida de achar que eu tenho uma brecha para falar, mas ao mesmo tempo eu fico com medo, se eu falar eu posso botar para longe ao invés de trazer para perto. Tudo tem a ver com o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, 5, verso 8, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Olha a diferença, eu conversando com um falso profeta. Meu amigo, quero dizer que eu respeito muito o senhor tem direito de pensar como você deseja. Eu só queria que o senhor me desse a oportunidade de dizer por que é que eu não posso concordar com você. Então, olha aqui na Bíblia está dizendo que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. E o Senhor na sua igreja ensina que as pessoas têm que ter usos e costumes, têm que fazer campanha, fazer propósito para ser salvo. Então, isso que o Senhor ensina não é nada pessoal contra o Senhor, mas o que o Senhor ensina é contrário à palavra de Deus.
Por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e estou dizendo o que eu estou dizendo. Então, tem essa abordagem. É diferente disso. Eu não vou nem discutir com o senhor é um falso profeta, filho do cão. O senhor vai para o inferno, juntamente com todas as pessoas que o senhor tem convertido. Percebeu a diferença? Você pode falar a verdade em amor. O problema de Saulo de Tarso é que ele partia para a briga com os caras e causou muito mais confusão do que conversão. Então, depende da forma como você aborda. Você pode discordar das pessoas e mostrar que elas estão erradas em amor, com educação. Na hora que você vai xingando, e você vê isso muito na rede social. Na rede social todo mundo é brabo, né? Você vê isso na rede social. Tem um padre que todo dia faz um react comigo, né? Ele não gosta de mim. Não vou nem dizer o nome dele para vocês não seguirem. Mas ele faz isso e eu simplesmente não respondo. Fico na minha. Publico o que eu creio a respeito da Igreja Católica. Então, não importa o contexto. Se você for educado, cortês, com amizade, dizer o que é que você crê, por que é que você crê, você vai ganhar pessoas, pelo menos não para Cristo, mas como seu amigo, né? Dizer que você é uma pessoa que foi sincera, que falou a verdade com ele. Muito depende da forma como a gente apresenta. Tá bom? Tudo bom, pastor? Dentro ali em Atos 5, o ponto que o senhor apresentou, depois ele fala que se ajuntavam nas calçadas, enfermos, doentes, para ser curado pela sombra de Pedro. Isso aí eu entendo que é parte dos dons espirituais, das curas e prodígios que aconteceram naquela época, especificamente pelos apóstolos ali no meio. E eu entendo que foi também para a expansão da igreja. Sem dúvida. Aí vem o cessacionismo, o fim dos dons, a doutrina do cessacionismo, né? Que seria o fim dos dons espirituais, das curas e prodígios, né? Quando termina o cânon das escrituras. Sim. Por que hoje não acontece isso de acordo com a doutrina do cessacionismo? E a gente entende essa doutrina como parte o fim da cura. Por que ela não acontece, da cura dos dons? Por que não acontece hoje para o crescimento da igreja também? Certo. Primeiro, algumas explicações, né, para a gente saber que a gente está falando da mesma coisa. Os cessacionistas, eles não dizem que os dons espirituais cessaram. Eles dizem que revelação cessou. Deus não está mais se revelando. Deus não está trazendo coisa nova. Então, os dons que estão associados à revelação, como profecia, por exemplo, o profeta poder prever o futuro, alguma coisa que Deus planejou, nós cremos que isso cessou, não tem mais. Então, o dom de línguas, ele não é revelacional e nós não somos contra o dom de línguas. Se ele for exercido, como a Bíblia diz, que fala em 2, no máximo 3, em sequência e que haja intérprete. Não é o que a gente vê. Mas se for segundo a Bíblia, eu não tenho problema com o dom de línguas. Pode acontecer. O dom de curas estava associado aos apóstolos, e era necessário que eles tivessem esse poder para demonstrar que a mensagem deles era verdadeira. Os sinais que eles fizeram estão registrados na Bíblia. Então, eu não preciso que esses milagres sejam refeitos. É só eu ver os milagres bíblicos e crer neles. E também é um engano as pessoas pensarem que nós não cremos em cura. Eu já orei por irmão, me lembro de um caso muito claro, de um irmão na igreja do Recife. Ele estava doente, muito doente, situação difícil, pediu que eu fosse lá na casa dele, ungir com óleo e orar por ele. Eu peguei 2 presbíteros, como está escrito lá em Tiago 5, oramos, o irmão se levantou na manhã seguinte. Isso animou a igreja, algumas pessoas me convidaram para ir, para orar. Próxima pessoa que eu fui, orei, com 1 semana ela morreu. Né? Então, o que é que eu entendo? Deus cura? Exatamente, Deus continua sendo o Deus que cura. Só que não tem hoje pessoas
que elas curam infalivelmente, porque os apóstolos eram infalíveis. Quando eles estendiam a mão para curar alguém, estava curado. Levanta, levanta mesmo. Não falhavam uma vez. Não tem mais ninguém assim hoje. Mas eu posso orar a Deus pela cura. Eu fui curado de uma doença incurável, eu fui. Então eu sei que Deus cura, em resposta à oração. Então a gente tem que entender isso aí. Se Deus quiser fazer sinais e prodígios no nosso meio, quem somos nós, não é? Nós ficaremos felizes com isso e daremos graças a Deus. Mas sempre lembrando que o milagre em si, ele não tem valor nenhum se ele não apontar para a palavra e vier como testemunho da palavra de Deus. Certo? Mais uma pergunta e a gente termina. Terminou mesmo? Pronto. Então, irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Pastor Samuel. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.